que cada vez mais eu possa ser convocada para fazer a obra do Senhor, né? E que todas as vezes eu possa dizer, eis-me aqui, né? Esse é o desejo do meu coração. Agradeço muito a oportunidade, primeiramente a Deus, e em segundo aos envolvidos, né? É, quero desejar bem-vindo a todos. Como o irmãozinho falou, meu nome é Manuela. A gente hoje vai estar abordando o tema a importância da comunhão cristã e congrego aqui em Tinga junto com o Luizinho, como ele falou. E nesse momento eu gostaria de conhecer um pouquinho as irmãs, saber como vocês estão, se tem alguma pergunta a fazer, alguma coisa. Boa tarde, como está, irmã? Graças a Deus, muito bem. E vocês? Nós também estamos bem. Que bom. Estamos aqui no Mucuba, gostaríamos de aprender juntos. Maravilha, vamos aprender juntos. Sim, meu nome é Belinha Rapson. Tem mais alguma irmã com você? Sim, tem algumas irmãs que gostaríamos de compartilhar junto a aula de hoje. E ainda tem outras que ainda não chegaram, mas gostaríamos de aprender juntos sobre a aula de hoje. Muito bom. Vamos estar aprendendo e depois também a gente pode disponibilizar para as irmãs que não conseguir pegar desde o início, para poder estar vendo depois, né? E é sempre bom a gente rever o estudo, né? Quanto mais a gente estudar, mais a gente aprende, né? Por mais que seja um assunto já dado, quanto mais a gente vai abordando, a gente vai aprendendo mais, né? Sim, Essa mensagem eu vou dar ela pela segunda vez, graças a Deus. E eu tenho certeza que não será como a primeira, né? Eu vou estar aprendendo um pouco mais dessa vez agora. sim. Eu espero que seja bem edificante, tanto para mim quanto para vocês. Minhas irmãs, eu gostaria de saber se tem algum pedido de oração. Tem alguma irmã que queira falar um pedido de oração? Eu peço oração pela nossa segurança em todo o mundo, né? Que a gente sabe que a gente vem sofrendo com diversas crueldades, né? Diversas coisas acontecendo. E aí eu peço oração pela nossa proteção, né? Em todos os sentidos. Pela nossa saúde, eh, essas guerras que vêm acontecendo, ataques, eh, tudo que é relacionado à nossa segurança. As irmãs têm algum pedido de oração? Pode uma irmã falar por todas, vocês se reúnem entre si e falam alguma coisa para a gente poder orar. Então vamos orar. Pai amado, Pai bendito e santo, perfeito, e soberano, queremos, Pai, te agradecer por estarmos aqui reunidas para aprender mais de ti juntas e assim, Pai, poder colocar em prática, porque todo aprendizado é em vão se a gente não colocar em prática. Obrigada por essa oportunidade e queremos te pedir, Senhor, pela nossa proteção, que o Senhor possa estar nos guardando e nos livrando de todo mal, de todos os conflitos e problemas que a humanidade vem enfrentando com relação à violência, que o Senhor possa estar nos guardando e protegendo de todo mal e nos guardando debaixo da tua santa proteção. E que nada possa abalar nossa fé, que nossa fé seja inabalável, que nenhum problema venha afetar, porque podemos perder tudo menos a nossa fé, porque sabemos que em ti teremos paz eterna. Obrigada por essa oportunidade. O Senhor sabe o desejo do coração de cada uma, o que cada uma pensou e pediu. Antes mesmo da gente pensar, o Senhor já sabe. Então, que o Senhor possa estar, Pai, tomando providência e seja qual for o pedido de cada uma, que o Senhor venha estar, Pai, olhando para assim entrar com providência, Senhor. Sabemos que o seu tempo não é tardio,
O seu tempo é o tempo certo. É a gente que não sabe de nada. E às vezes pensa que o Senhor é tardio em agir, mas o Senhor não é tardio, o Senhor age no tempo correto. Obrigada por tudo. Esteja no controle das nossas vidas, nos protegendo e nos guardando de todo mal. Amém. Amém. Vou louvar um louvor e aí a gente vai estar dando início à nossa mensagem. O louvor, eu não sei como vocês usam inário ou não, mas é o 676, 676. É, nem a morte, nem a vida, e nem mesmo os anjos, nem os principados, potestades, podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nem a fome, a nudez ou perigo algum, nem a tribulação, nem a angústia podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Povo escolhido, geração eleita, para se assentar nas regiões celestiais. Somos intocáveis e inseparáveis do amor de Deus, o nosso Pai. Povo escolhido, geração eleita, para se assentar nas regiões celestiais. Somos intocáveis e inseparáveis do amor de Deus, o nosso Pai. Do amor de Deus, o nosso Pai. Amém. Nem a morte, né, nem a vida pode nos separar do amor de Deus, é como foi dito na oração, né? Qualquer coisa pode nos acontecer, mas nada vai poder separar-nos do amor do nosso Pai, né? E também da nossa comunhão aqui, né? Mesmo distantes, né? Muito distantes, mas a gente pode aqui estar juntas para poder aprendermos mais de Cristo e estar em comunhão, né? Graças à tecnologia que Deus nos abençoou. E somos escolhidos por Deus, né? Cada um de nós que estamos aqui somos escolhidos por Deus e glória a Deus por isso, né? Que a gente possa sempre estar conectado no alvo, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. E eu quero dizer às irmãs que eu também estou nervosa, que é a primeira vez, né? Foi minha primeira mensagem aqui em Itinga, na reunião de mulheres que acontece aqui também todo mês. E fiquei bastante nervosa. Hoje também estou, apesar de ser online, a gente fica mais tranquila, mas também estou a primeira vez. Estou muito feliz, né? Mas também nervosa. Mas para falar de Jesus, eu busco sempre ter coragem, né? Então, eu estou aqui, mas também estou nervosa, é a minha primeira vez, né? E, e é isso, né? Muito feliz, mas também nervosa. E espero que eu traga uma boa mensagem para vocês, né? É, Alguém quer falar alguma coisa? Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade.
46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, essa é uma passagem, né, logo lá do início da, do, da fundação da igreja, né, primária, que nos mostra como viviam os convertidos naquela época. E é como devemos também buscar viver hoje, né? Afinal, somos imitadores de Cristo e esse é o nosso manual, né? Então, a gente vai estar abordando aqui alguns assuntos que é os que estão passando para vocês aí. Primeiro, a gente vai ver o significado de comunhão, com base no que lemos agora, Atos 2, 42 ao 47. Logo depois, a gente vai ver a importância, poder e porquê da comunhão cristã. E iremos passar pelas passagens como Hebreus 10, 24, Filemão 6, versículos 6 e 7. Filemão é um livro único. E Salmos 133, 1 ao 3. E logo após, a gente vai ver como ponto 3, comunhão com cristã, X, comunhão com não cristã. E a gente vai ler passagens como 2 Coríntios 6, 14 a 18, Lucas 14, 26. E por fim, a gente vai ver no ponto 4 como praticar a comunhão. E aí a gente vai ler Colossenses 3, do 1 ao 17, Mateus 18, do 21 ao 22, Hebreus 10, 25, João 3, 16, Lucas 23, 34, versículo 34, e Atos, capítulo 10, dos versículos 34 ao 35. E essas passagens vão estar sempre aí passando para vocês, para que vocês possam acompanhar. E também depois a gente disponibiliza esse conteúdo para as irmãs juntas poder estudar, repassar novamente e reler. Então, vamos iniciar o primeiro ponto, que é o significado de comunhão, né? Com base no que já lemos, Atos 2, do 42 ao 47. Então, o significado literal, né, de comunhão, ele vem do hebraico kainós, que tem o significado de algo comum, ter parte comum, e traduzida para o grego kainonia, que passou a significar comunhão que devemos ter com Deus e com os irmãos. Associação com uma pessoa envolvendo amizade com ela e incluindo participação nos seus sentimentos, nas suas experiências e na sua vivência. Relacionamento que envolve propósito e atividades comuns, parceria. Então, a gente vê que a comunhão que Deus quer da gente é essa, né? Essa vivência, essas coisas comuns, né? No qual a gente já tem algo muito importante, que é a nossa vida cristã, né? Então, isso já é um ponto comum, muito importante que temos umas com as outras, né? Todas aqui, todas nós estamos em busca da nossa salvação, né? Então, temos isso em comum, né? Precisa ter vivência, né? Ou seja, vivenciar ali com as irmãs, né? Vivenciar, viver, né? Viver a dor, viver a alegria, viver todos os acontecimentos, né? Propósito, atividades juntas, né? Então, esse é o verdadeiro significado de comunhão, né? Então, a gente precisa entender o sentido mesmo de comunhão e que não é apenas nas reuniões, né? A gente tem reuniões, como a gente está tendo aqui agora, reunião de mulheres, né? Temos nossos cultos aos domingos, no qual lembramos do ato de amor de Jesus por nós na cruz, né? Mas a gente sabe que a gente precisa levar isso adiante, né? Então, as reuniões que temos, tirando o domingo, que é mandamento do Senhor, a gente precisa estar junto em união, comunhão, para lembrar do que Cristo fez. A gente tem encontros, né, para estar aprendendo cada vez mais de Jesus
e estar ali em comunhão com os irmãos, mas a gente precisa levar isso adiante, não só naquele momento, mas estar sempre sabendo como está a irmã, se a irmã precisa de algo, de alguma ajuda, e estar ali compartilhando momentos, né, com a irmã. Visitar, saber como está, participar das dores e sentimentos das irmãs. E eu estou entre mulheres, né, falando para mulheres, mas a gente sabe que isso é no geral, né? A gente precisa, como família cristã, estar sempre ciente de tudo, né? Tanto de alegria quanto de tristeza, e estar ali participando. E a gente precisa, né, se aproximar um dos outros, porque a gente não tem como saber se a pessoa está bem ou não se a gente não se aproximar, né? Então, precisa de aproximação, né? Para a gente, de fato, saber se o irmão está precisando de alguma coisa, se a gente pode contribuir, ajudar com algo. Então, isso precisa de aproximação. E a gente também tem que pensar como a gente vai se aproximar se a irmã não permite, né? A gente precisa também ter um pouco mais de liberdade, né? De ser mais tranquilas com isso, porque a gente sabe que para uma pessoa que ela é mais menos tímida, é mais fácil. Mas também se torna um pouco difícil quando a outra pessoa também é muito tímida e aí não dá espaço, né? Então eu costumo sempre pensar comigo que a palavra de Deus é equilíbrio, né? Tudo precisa estar equilibrado para a gente poder chegar num correto ali, né? Nem de mais, nem de menos, em tudo. Então, as irmãs que são mais tranquilas, né? Elas podem ter mais paciência com as irmãs que são mais tímidas, e as irmãs mais tímidas precisam se soltar um pouco mais, né? E assim a gente gerar equilíbrio para que a gente consiga ter essa comunhão, né? Então, ninguém vive sozinho, né? Esse não é o plano de Deus. Ele deixou aqui umas para as outras, justamente para não estarmos só, né? O próprio Jesus, quando veio ao mundo, ele não ficou só, né? Em momento nenhum. Então, ele não quer que a gente fique só, né? Então, Deus deseja que possamos contar uns com os outros e assim aliviar a carga um do outro, né? E que as reuniões sirvam para a gente se aproximar, mas a comunhão vai além desses momentos bons e sorridentes que temos aqui. Porque geralmente a gente, quando se encontra, eu costumo dizer que a gente pisa no pedacinho do céu, né? Então é muito bom a gente sorrir, a gente abraça, é aquela alegria, né? Mas às vezes a gente está com um probleminha em casa, está com alguma situação, e que naquele momento a gente até esquece de tudo. Mas quando a gente retorna, a gente vê tudo que está se passando e a gente relembra tudo, né? E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente tenha alguém para contar, tenha alguém conosco, tenha alguém que nos conheça profundamente, que vai saber que a gente não está bem e vai procurar ajudar, né? Não só naquele momento ali, tá tudo lindo, depois todo mundo, cada um vai para o seu canto e cada um continua com seus fardos e problemas, né? Então a comunhão ela é um bom ponto de partida para nos aproximar umas das outras, um dos outros, mas a gente precisa levar adiante, né? Levar com mais profundidade. Hoje mesmo a gente pode pensar, né? Se não tem alguma irmã que precisa estar em comunhão comigo, será que vocês não têm alguma irmã que está precisando de sua comunhão, seja com qualquer assunto, né? Uma palavra amiga, uma ajuda, até nos serviços domésticos mesmo, às vezes a gente, mulheres, precisa, né? Então, hoje mesmo a gente pode refletir, né? Se tem alguma irmã que a gente não conhece tão bem, precisava se aproximar mais. Eu não sei muito daquela irmã, então vamos trocar, né? Conversas, trocar conhecimentos, né? Umas com as outras. E assim, hoje a gente pode mudar um pouco, né? Essa comunhão só ali nas reuniões e passar a ter uma comunhão mais profunda. Então, hoje mesmo eu convido as irmãs a pensar se não tem alguma irmã que tem um pouco de distância, que nunca conversou, para estar conversando, né? É, se a gente, né, como uma família cristã, e a gente pode, assim, na ausência de um familiar, precisar de um médico, né? Vai fazer alguma atividade, seja qual for.
qualquer coisa que a gente venha fazer na nossa vida, é bom que a gente, quando pensar, a gente pensar em algum irmã, né? Então, eu preciso de uma ajuda com tal coisa que eu vou fazer, né? Que venha na mente uma irmã, né? Para estar ali ajudando. Porque, afinal, como a gente viu, o significado de comunhão é vivência, né? É atividades comuns, né? Então, a gente precisa estar juntas. Então, que não seja uma pessoa, um ímpio, né? Uma pessoa que não tem ali o mesmo pensamento comum com a gente, né? Então, mais para frente eu vou falar um pouco sobre a questão de cristã com não cristã, mas assim, o ideal é que a gente procure viver o máximo dentro da família, né? Para que a gente cresça cada vez mais. Então, que a gente venha, né, sempre pensar em um irmão quando a gente precisar de algo, né? É, e venha ter, né, o apoio desses irmãos também. Que possamos sempre confiar, né, que possamos ter sempre confiança e intimidade para contar com a irmandade. Mas como vamos fazer isso se após cada reunião cada um segue a sua vida, sem se preocupar, né? Então, a gente precisa ter confiança e intimidade, né, com os irmãos. Mas a gente sabe que a gente também precisa ter esse retorno, né? Como eu falei, é sempre o equilíbrio. Então, a gente precisa ter a confiança de que a gente vai contribuir, vai compartilhar algo e a gente não vai ser julgado por isso, né? Porque muitas das vezes acontece de a gente presenciar alguma irmã falando, comentando algo, e aí a gente se imagine se fosse a minha situação e eu estar falando também. Então eu não vou falar, eu vou guardar para mim. Então isso é uma atitude incorreta que acaba causando um esfriamento, né? Porque vai quebrando a confiança dos irmãos. Então cada vez mais os irmãos vão ficando sem confiar e aí cada um vai vivendo ali. Não é isso que Cristo quer. Então a gente precisa de fato passar a confiança para a irmandade, ter confiança, apoiar, né? Jesus nunca ensinou o julgamento, ele nunca foi julgador, então a gente não tem que ser. Ao contrário, a gente tem que ser apoiadores, né? E estar sempre de mãos extensas para poder ajudar quem está ali no erro e tem desejo de sair do erro, né? Não julgar. Então a gente tem que ter confiança na Irmandade, mas a Irmandade também precisa passar essa confiança, né? É duplo, né? A mão de via dupla. Então, a gente precisa, não a cada reunião, cada um seguir, mas sim ter profundidade, né? Para poder continuar a comunhão, né? E estar ali em constante comunhão com os irmãos, não só nas reuniões. A gente precisa ter delicadeza também. Sempre tem uma irmã que ela é mais sorridente, né? Eu sou sempre sorridente, assim. Então, é fácil de perceber que eu não estou muito bem, né? Então, se você reparar bem a irmã, você consegue observar as características e percebe ver se a irmã falou que está bem, mas na verdade ela não estava, né? Se a gente tiver realmente um coração disposto ali a amar, a gente vai conseguir perceber isso. A gente sabe quando o nosso cônjuge não está bem de verdade, quando o nosso filho, porque a gente convive de fato e conhece, né? Então precisa ser assim com a família. Às vezes tem uma irmã que ela é sempre participativa, ela não perde os acontecimentos, ela está ali sempre presente. Então, quando uma irmã não participa, a gente percebe que tem alguma coisa de errado. Pode ter sido, sim, alguma coisa que ela não conseguiu participar, mas também pode ter sido algo que ela está precisando de ajuda. Então, a gente pode mandar uma mensagem, falar, ir até a casa da irmã e perguntar: Ô, irmã, você não foi, né? Que a irmã vai se sentir amada. Há casos também de se sentir incômodo, como que, só porque eu não fui e já está me cobrando, né? Então, eu peço também para as irmãs que não tenham esse tipo de pensamento, né? Eu, particularmente, quando não vou a algum evento, alguma coisa, e as irmãs me perguntam, eu fico feliz, né? Porque eu fui lembrada e sentiram a minha falta. Então, eu fico feliz. E que as irmãs também fiquem felizes e não levem para o lado da cobrança, para o lado, né? Ao contrário, que se encorajem e percebam quão é importante estar participando, né? Então, é importante a gente ter essa sensibilidade, né? De perceber que a irmã não foi, procurar saber se ela precisa de ajuda, porque ela vai sentir, poxa, que legal, sentiram minha falta e ainda vieram até mim saber se eu estou precisando de algo. Isso realmente é uma família, que bom, né? Então, isso é a ideia da comunhão, né? E a gente precisa ser mais sensível ao outro mesmo, né?
perceber as coisas, perceber o olhar, perceber a forma de falar. É notável se a gente tiver esforço e desejo, né? A gente percebe realmente se a pessoa está bem, se não está. E assim se disponibilizar para ajudar. Porque a gente precisa fazer parte verdadeiramente, né, da Irmandade, porque afinal não somos uma família, então a gente precisa de fato exercer esse papel de família, né? Eu já finalizei esse ponto um, que é o significado de comunhão, e eu gostaria de saber se tem alguma irmã que deseja falar algo, deseja comentar algo, para poder a gente dar continuidade. Eu gostaria de saber se tem alguma irmã que queira falar, comentar, acrescentar algo. Podem ficar à vontade, podem abrir o microfone e ficar à vontade. As irmãs estão me ouvindo direitinho? Tá dando para entender tudo? Olá, minhas irmãs. Até aqui vocês conseguiram entender direitinho? Alguma tem alguma pergunta para fazer? Olá, posso dar continuidade? Estão me ouvindo bem? Estou suspeitando que não estão me ouvindo. Eu vou dar continuidade, tá? Espero que estejam todas me ouvindo. Então, agora a gente vai para o ponto 2, que é a importância
Poder e porquê da comunhão. A gente vai iniciar falando da importância. E aí vamos ler Hebreus 10, 24. Hebreus 10, 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Então, a gente pode ver que a importância, né, da comunhão é o crescimento espiritual, no amor e nas boas obras, né? Fortalecimento. Então, com a prática da comunhão, a gente pode estar fortalecendo umas às outras, né? E isso é bem real, porque a gente sabe que quando a gente está passando por alguma coisa, e um irmão junta ali e ajuda, e a gente se sente apoiado e fortalecido, né? Recentemente, nosso irmão aqui de Itinga, né? Felipe, ele passou por um processo e ele teve que fazer uma cirurgia no braço, né? E assim, ele se sentiu com certeza apoiado, porque toda a Irmandade estava além das orações, que é o mais importante, ajudou de outras formas, e o irmão, graças a Deus, para uma cirurgia, foi um tempo recorde, ele já está em casa, né? Se sendo medicado em casa. Então, isso é a importância, né? Isso é comunhão. E isso fortalece, né, a fé. Então, a maior importância da comunhão é o crescimento espiritual nas obras e no amor, né? No amor e nas boas obras. E agora a gente fala um pouquinho do poder, né, da comunhão. Aí a gente vai ler Filemon, versículo 6 e 7. Filemon é um livro só, e o versículo é 6 e 7. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmãos, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por vocês. Então, a gente pode ver, né, que, como vimos em Hebreus, a comunhão nos faz crescer espiritualmente, né? Isso significa que a comunhão tem um alto poder de nos fortalecer e nos fazer crescer em Cristo Jesus, né? E em Filemão, que acabamos de ler, a gente pode ver que Paulo, quando preso, né, pela primeira vez por causa do Evangelho de Jesus Cristo, ele escreve aos irmãos, né, que se reunia na casa dele, na casa de Filemon. Ele fala, né, expressando como o amor dos irmãos levou alegria e consolo para ele. Então a gente pode ver que Paulo preso, né, naquela época a prisão era bem dolorosa, né, não era fácil. E para um homem como Paulo estar em uma situação daquela era mais difícil ainda. Mas ainda assim ele conseguia sentir alegria, né? Ele escreve para os irmãos dizendo que sentia alegria. Então, ó como a comunhão tem poder, né? Mesmo em um estado bem caótico, complicado, difícil, doloroso e triste, tem o poder de trazer alegria, né? E consolo. Então, a importância da comunhão, nos fazer crescer, né? Em Jesus, nos trazer alegria e consolo, né? Como eu já falei do irmão, imagine como ele se sentiu alegre e consolado, né, com as mensagens, com a ajuda que ele teve, né? Então, isso é um grande poder da comunhão. E agora a gente aborda o ponto 3, né, desse segundo tópico, que é porquê da comunhão cristã. E a gente vai ver Salmos 133. Salmos, capítulo 133, e versículo de 1 ao 3. Oh, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes.
é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, a gente pode ver com base nessa passagem que a gente pratica, né, o porquê da comunhão cristã é por obediência e desejo de agradar a Deus. A gente pode ver nos Salmos, né, muitas passagens aqui que eu estou lendo, a gente não precisava nem falar nada, a gente só precisava ler as passagens, né, porque elas por si só já nos dá todas as respostas. Então, esse salmo a gente percebe, né, ó como é bom e agradável viverem unidos, irmãos, né? Então, ó como Cristo se sente quando a gente está unidos, né? Aí ele compara com o que com o óleo, né? O óleo nessa época era muito precioso. Então, Jesus ele sempre tenta nos mostrar com algo real, né? Porque tudo que se trata de Cristo é para a gente humano, a gente não tem dimensão de nada, né? Então ele compara o ouro, porque a gente sabe que tem muito valor, mas é muito mais valioso do que isso. Mas é algo que a gente tenha um pouco de entendimento da preciosidade, né? Jesus fala do amor da mãe, né? Porque quem é mãe sabe como é esse amor muito grandioso, né? Quem não é mãe consegue imaginar, né? Porque a gente sempre, quando fala de amor de mãe, é algo muito grandioso. Então, Jesus sempre está usando coisas que, aos nossos olhos humanos, a gente consiga entender a importância, né? E nesse momento aqui ele usou, né, o óleo, porque nessa época o óleo era muito valioso, né? Era medicinal, muito valioso. Então, ele usa para a gente entender como é importante, como é bom, né? É, e fala também do orvalho, né? Que é um acontecimento natural para lugares que são escassos de chuva, né? E para que aqueles lugares consigam ter, né? As árvores, né? Sejam regadas, né? Porque a gente vê Jesus falar, né? Que a gente se preocupa porque se o passarinho não lhe falta comida, enfim. Então, até um lugar que é deserto, seco, tem um acontecimento natural de Deus para que aquele lugar tenha, né, suas necessidades atendidas. Então, a gente percebe como nesse salmo Jesus relata a importância, né? O porquê, né? Que a gente precisa ter a comunhão. Porque Cristo se sente assim quando a gente está em comunhão, como esse salmo aqui. Então, a gente pode perceber, né, a importância, o poder e o porquê, né? Importância para que a gente venha crescer no amor e nas boas obras, nos fortalecendo. O poder é a alegria, crescimento espiritual também, consolo. E o porquê por obediência e desejo de agradar a Deus, né? Quem não tem esse desejo no coração de agradar a Deus, né? A gente tem sempre que buscar isso, viver uma vida que agrada a Deus. E praticar a comunhão é um dos pontos. E a gente vai encerrar agora esse segundo tópico, né, que é a importância, poder e porquê da comunhão cristã. E eu queria saber, mais uma vez, estou aqui, não vou desistir de perguntar se as irmãs querem fazer alguma pergunta, querem comentar algo. E eu ficaria muito feliz se as irmãs falassem alguma coisa para poder eu sentir que eu estou aqui com alguém, porque eu estou me sentindo sozinha. As irmãs poderiam ter comunhão comigo, por favor? Fiquem à vontade, não fiquem tímidas, não. Se tiver dificuldade de ligar o microfone, pede alguém para poder ligar.
Oi, alguém quer falar? Falem, por favor. Estamos a perguntar a parte de opinião. Vamos a perguntar a parte de comunhão. A comunhão em casa ou na igreja? Estamos a perguntar essa parte. Que tipo de comunhão que nós podemos fazer? Pronto, entendi. A pergunta é que tipo de comunhão além da cultos, é isso? Não houve? Estamos a parte de comunhão. É comunhão em casa, no lar, ou tem comunhão na igreja? É isso mesmo que nós estamos a perguntar. Pronto. A gente precisa ter as comunhões, né? Se reunindo aos domingos. Precisamos participar das comunhões, essa reunião de mulheres, né? Mas a gente precisa também, né? Então a gente precisa estar sempre em conexão. Se a gente tem celular, procurar estar sempre mantendo contato com a irmã, saber se a irmã está bem, né? Se vai fazer algo, convida a irmã para participar, para fazer juntas. Se tem algum problema, compartilhar com a irmã para que a irmã ajude, né? Se tem alguma conquista, uma realização, uma alegria também, compartilhar com os irmãos, né? Estar realmente sempre ali com os irmãos, não só nas reuniões, né? Então, após as reuniões, manter também esse contato, né? Porque senão cada um vai para casa e tá bom, né? Então a gente precisa manter sempre essa conexão com os irmãos, né? Então promover algo no lar e aí vocês ficam juntas, tem um momento juntas ali, né? Se vai fazer algo, convida a irmã para ir junto, vai fazer como a cultura é diferente, eu não sei muito a rotina de vocês aí, mas aqui a gente costuma fazer um exercício e aí chama uma irmã para juntas. A gente costuma a fazer alguma coisa no lar, e convida a irmã, né? Eu tenho uma amiga, irmã, que a gente está se falando todos os dias, a gente se fala, pergunta como está uma a outra. Se alguma está passando por algum problema, a gente conta uma para outra, a gente ora juntas, né? Então, a gente está ali sempre em constante comunhão, independente das reuniões que temos aqui, né? A gente tem reunião nas quartas e nos domingos, então a gente não se fala unicamente nesses dias, a gente mantém a comunhão todos os dias. Seria isso? Deu para entender? Sim, já está. Já ouvi. Obrigada. Por nada, eu que fico muito feliz em ter interagido, né? Que cada vez mais as irmãs possam interagir comigo, perguntar, acrescentar, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigada. Então, a gente vai estar dando continuidade agora, a gente vai passar para o terceiro, que é pronto, comunhão com cristã versus comunhão com não cristã. Aí a gente vai estar lendo 2 Coríntios 6, segundo Coríntios 6, 14 ao 18. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode ver entre a justiça e a iniquidade?
Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, a gente deve sempre buscar ao máximo viver na irmandade, como eu já tinha falado, e eu falei que a gente ia falar mais sobre isso, né? Com a nossa família eterna, né? Porque a família cristã é a nossa família eterna. Se a gente tem um parente muito querido e amado, a gente precisa, ao máximo, viver Cristo, ser uma Bíblia, né, ambulante, e com nossa vida e coragem, evangelizar ele, para que ele venha também fazer parte da família cristã, porque senão a nossa conexão com ele será só aqui, terrena, né? Não vai ser eterna. Então, a nossa família eterna é os irmãos da fé, né? Minha família eterna são vocês, né? É com vocês que eu vou viver eternamente, se assim Deus quiser e permitir a gente permanecer firme, né? E, na verdade, Deus quer isso, só depende da gente. Então, isso não significa que a gente vai abandonar nossos familiares, bons amigos, né? Que ainda não se entregaram a Cristo. Agora, a gente precisa visar sempre que o nosso alvo é a salvação e agradar a Deus. Então, se não tem respeito, a gente não tem como manter, né, esse laço. Precisa existir um respeito, né? Eu tenho alguns amigos que não são cristãos e eu mantenho esse laço de amizade porque eu desejo que eles passem a ser meus irmãos, né? Então, se eu não tiver com algum laço com eles, como eu vou evangelizar, né? Mas existe o respeito da parte deles, né? Existe um grande respeito. Então, eu vejo que é possível manter essa amizade, né? Então, sempre que eu posso, eu evangelizo, sempre que eu posso, eu falo de Cristo, né? E existe o respeito. Mas a partir do momento que não existe respeito, a gente deve não hesitar em quebrar esse laço, porque a gente sabe que muitas das vezes as trevas, ela é mais, grita mais, né? Eu costumo dizer que o espírito, ele conversa, o espírito, ele é delicado. Já a carne, ela é bruta, né? Ela é aquela coisa que grita, né? Como um leão, né? Como a palavra vai dizer, que o diabo, né? Vive a derredor, né? Como um leão procurando a quem tragar. Então, a gente precisa tomar cuidado, né, para que a gente não se aproxime demais de pessoas que não respeitam e a gente acabar sendo devorados, né? Então, a gente precisa ver que tem um respeito, então a gente pode sim continuar, né? E aí, eu tenho uma amiga mesmo que é minha amiga do coração, desde da infância, assim, adolescência, e eu tenho amizade com ela até hoje. E existe o respeito, né? Ela ainda não se converteu a Cristo, então ela tem costumes não cristãos e não combina com a minha vivência hoje, né? Para vocês terem ideia, eu nem vou ao aniversário dela, a gente sempre faz algo separado, mas ao aniversário mesmo eu não vou, porque ela tem esse respeito por mim. Ela fala, não tem como chamar Manu, porque como é que Manu vai vir, né? Então ela sabe, então ela nem me convida. Então, isso é um respeito que ela tem, né? Então, se ela não me respeitasse, amiga, o que é que tem? Venha, é meu aniversário, né? Mas lá não combina com minha vida hoje. Imagine se Cristo voltar naquele momento e eu estando em um lugar como esse, bebedeira, bebedice, né? Danças maldosas, enfim. Então, não é um lugar que combina comigo. Então, eu não devo estar lá. E ela já entende isso e ela nem me convida. Mas se ela não respeitasse isso, era motivo de eu não querer mais essa amizade, né? Porque, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. Em primeiro lugar, a Jesus. E como defesa disso, né? Que a gente tem sempre que ver o que Jesus fala, né? Não é o que eu estou falando para vocês que é válido. É o que eu falo com base na Bíblia. E assim vocês precisam entender que eu estou falando com embasamento bíblico, senão de nada adianta o que eu estou falando,
né? Não é o que eu falo, é o que a Bíblia fala, é o que Jesus fala. Então, a gente vai ler Lucas 14. Lucas, Lucas 14. Lucas capítulo 14, versículo 26, que vai dizer: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, eu digo isso, que a gente não tem que hesitar em desfazer laços que não respeitam a nossa fé em Cristo e o nosso modo de viver cristão, com base nessa passagem, né, que o próprio Cristo disse. Então, a gente não tem que hesitar em romper laços com pessoas que não respeitam a nossa fé. Então, é importante, sim, porque a gente tem que evangelizar, e para evangelizar precisa um contato, um respeito, né? Mas se não tem o respeito da parte do ímpio para nós cristãos, a gente não tem que manter esse laço, porque o próprio Senhor está falando que a gente precisa amar a ele mais do que a nós mesmos, né? Então, não filhos, que a gente, quem tem filho, leva muito pro lado de mais importante, muito, tem gente que tem uma devoção pelo filho, né? Então, ele está falando aqui do filho, a mãe, né? A mãe, eu mesmo, minha mãe, eu sou louca pela minha mãe, né? Então, ele está falando aqui da mãe, então ele falou de pontos, né? Pai, mãe, filho, e até a gente mesmo, que a gente precisa amar ele mais do que tudo isso aqui. Então, não existe nada, né, em cima da terra, embaixo do céu, que seja mais importante do que Deus, né? Então a gente precisa ter esse cuidado com esse contato com o não cristão, né? Devemos amar a Deus primeiro, acima de tudo, todas as coisas. Devemos também lembrar que uma forte característica de comunhão é partilhar do mesmo pensamento e princípios, né? A gente viu logo lá no início do significado de comunhão, que é partilhar, né? Do mesmo pensamento e princípios. Então, logo uma pessoa que não é cristã, ela não tem tanto esse pensamento. Pode ser, sim, uma pessoa do bem. Conheço várias pessoas que não são cristãs, são pessoas muito do bem, no qual eu peço a Deus todos os dias que conheça Cristo verdadeiramente, mas não vai ser a mesma coisa, né? Quando a gente fala de casamento mesmo, para quem é casado, a gente vai saber que muitos aí fora dá conselho de separação, de que você não deve suportar, de que você deve pagar com a mesma moeda, né? Se o marido fez um, você faça dois, faça até pior. Então, esses são os conselhos, geralmente, né? A pessoa que está dando um conselho, ela não quer ver você sofrer, né? É uma amiga que não quer ver você sofrer, não quer ver você passando por aquilo. Mas o ensinamento que ela vai lhe dar é diferente do ensinamento da palavra. Então, é diferente de você sentar com a irmã e a irmã lhe aconselhar ali, né? Lhe aconselhar a mudar, né, o seu modo de viver, de agir, porque às vezes, na maioria das vezes, a mudança que a gente busca no outro está na gente, né? Então, eu mesma sou acompanhada por Luizinho desde o início, antes de casar. Foi essa família que me acolheu e me aconselhou, né? Eu sou muito grata a Deus por essa família. E desde antes do meu casamento, e durante e após, foi eles que me ajudaram, né? E graças a Deus, né, em primeiro lugar, e a eles também, hoje eu tenho uma maturidade legal com meu esposo e eu não tenho que incomodar tanto o irmão, né? Mas sempre que precisa, não hesitarei e estarei aqui batendo na porta dele. E foram bons conselhos, né, dados. Então, imagine se eu fosse buscar um conselho com o ímpio, eu não ia fazer o que meu casamento não estaria como está hoje, de jeito nenhum, né? Então, a gente tem sempre que estar buscando conselhos, né? Esses tipos de coisa com o irmão, né? Tendo sabedoria também, porque há irmãos que, infelizmente, ainda não vai saber nos dar bons conselhos. Infelizmente, né? Então, que cada um de nós possamos buscar crescer, né? E ficar forte espiritualmente para quando um irmão precisar de um conselho, a gente ser uma ferramenta, né? Na mão do Senhor. Então, cada vez mais os irmãos precisam buscar amadurecer o mais rápido possível, né? Mas há irmãos ainda que não têm essa sabedoria. Então, a gente também tem que ter sabedoria em qual irmão da fé vamos nos aconselhar, né? E como é que a gente vai saber
se o irmão é um irmão exemplar em relação à família. Em primeiro lugar, buscando um irmão que é casado, né? E não só um casamento de alguns anos, mas de muitos anos, né? Se possível, até que já tenha filhos. Então, é assim que a gente vai saber, porque se ele tem um casamento bem construído, ele vai saber dar um bom conselho, né? Mas vai procurar um irmão solteiro para saber sobre casamento, não é legal, porque ele não é casado, então ele não sabe. Ele pode até saber biblicamente ele falar, ele vai saber, mas na prática, não. E a gente se sente fortalecido quando você ouve alguém falar, mas ele também pratica. Porque se a gente corra meia maratona, mas aí o pessoal nunca correu, aí você vai olhar assim e vai dizer, né? Então, tipo, se ele já correu, ele está dizendo a você corra meia maratona e ele já correu, você vai saber o quê? Eu vou conseguir também, né? Então, precisa estar junto a palavra com a vivência, né? A palavra precisa estar acompanhado da vivência, né? A gente não pode ser por isso que temos que ser bons praticantes, porque a gente precisa falar e praticar aquilo, viver o que pregamos, né? Então, sobre filhos, buscar um casal que seja casado, bem estruturado, que tenha filhos na fé e filhos com boas referências, boa postura. Aí você vai se aconselhar com aquele irmão sobre filho, né? Então, a gente também tem que ter sabedoria com quem a gente pede o aconselhamento, né? Com com quem a gente, com que irmão a gente vai abordar tal assunto. Às vezes um assunto vai ser melhor com um irmão, o outro assunto já é com outro. Por isso que a gente tem que ter, vamos falar mais um pouquinho abaixo sobre essa questão de acepção, de grupo, de escolha, porque nem sempre tudo vai ser com aquele mesmo irmão, né? Graças a Deus nessa família aqui eu tenho tudo, né? Eu tenho criação de filho, eu tenho casamento, eu tenho tudo, graças a Deus, né? Mas às vezes a gente não vai ter tudo em uma família só, então a gente precisa estar sempre aberto a entender que é uma família só, né? E a gente ter confiança em qualquer parte da família, né? E aí a gente vai, não, ali eu vejo uma boa criação de filho, com base na palavra sempre. Eu vejo que cria seu filho com base na palavra. Então, acho que vai ser um bom casal para me ajudar com relação a tal dificuldade que eu estou tendo com meu filho, né? Então, a gente também tem que ter essa maturidade, né? Não é porque é irmão que a gente vai fechar os olhos e pedir conselho a qualquer um. A gente também tem que ter sabedoria nisso, né? Então, eu mesmo por muito tempo, né, eu estava muito assim me dedicando, eu como uma mulher casada, à obra, né? E para mim foi muito doloroso. Eu sempre que falo disso eu fico emocionada, porque o Luizinho sabe o quanto eu hesitei, né, em baixar essa guarda de meu esposo reclamava do meu cuidado em casa e eu precisava, né, melhorar isso. E para mim estava tudo certo porque eu estava fazendo para Deus, mas eu sou uma mulher casada, né? E aí Luizinho sentou comigo e falou, né? Mandou eu recitar a passagem, né, de quem é casado, né, cuida das coisas do mundo de como agradar o marido, né? Então, eu casei, né? E eu fiquei muito assim, chorei muito, né? Fiquei muito triste. Mas entendi, né? Que é a palavra de Deus, porque é o que eu falei no início, né? E apelo às irmãs, que a gente possa ser boas praticantes, né? Porque não adianta a gente aprender uma mensagem, ler, entender, né? A gente está aqui aprendendo da importância da comunhão cristã, né? Eu espero que todas nós possamos entender, né, e ser edificante para todas, né? Deus nos abençoou com essa mensagem, Deus está nos abençoando com o entendimento dela, e o que vai adiantar a gente não colocar em prática, né? Então a gente precisa é, entender e colocar em prática, porque senão não adianta, né? Eu apelo isso às irmãs, porque quando a gente vê na palavra, tá, a Manuela está falando isso aqui, ok, mas e na palavra? Manuela com base na palavra está correta. Então, a gente precisa praticar. Se a gente fazia, a gente deixar de fazer, né? Porque agora a gente já entendeu o que é errado. Então, quando o irmão falou comigo a respeito do meu comportamento, eu vi que não tinha pra onde correr. Perante a palavra de Deus, e não pelo que o irmão estava falando, perante a palavra de Deus, ele estava correto, né? Então, eu, como esposa, estava negligenciando, né? Então, eu deixei esse desejo meu e melhorei mais no meu lar, né? E meu casamento pôde melhorar, né? E eu também estou honrando a Deus com o meu casamento, né? Quando a palavra diz que está dividido, é porque 50% para o marido, né? E 50% para o reino. E no final vai dar 100% para Cristo,
né? Apesar de eu ter esse desejo, essa sede de estar ali sempre participante das coisas do Senhor, mas eu sou uma mulher casada, né? Então foi doloroso para mim, mas a partir do momento que eu vi na palavra que eu estava errada, eu me ajustei, porque senão eu estaria pecando contra Deus, porque eu tomei entendimento daquilo dali, mas eu sigo tentando fazer minha vontade, né? E é assim que a gente vê, mesmo uma coisa boa sendo ruim, né? Porque, qual mal há em querer participar, querer colaborar com o reino, né? O desejo acaba sendo carnal e não espiritual, porque é o que eu tô querendo, entendeu? E não é o que a gente está querendo, é o que tem que ser perante Cristo, é o que o Espírito quer, né? Então, às vezes, a gente acaba, mesmo dentro do reino, fazendo coisas para o reino, a gente acaba pecando, porque no fundo, a gente não está fazendo aquilo ali por conta do Espírito, a gente está fazendo aquilo dali por conta do carnal, que é o que a gente quer fazer. É por isso que a gente vê diversas denominações que tá ali falando do nome de Deus, mas no final não tá, não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o que ele quer, com a carne, né? Então a gente tem sempre que ter sensibilidade. Eu fazia tal prática, mas agora eu vejo na palavra que tal prática não é correta. Eu preciso lutar o quanto antes para deixar essa prática, o mais rápido possível, né? É normal termos um pouco de dificuldade, algo que a gente fazia com frequência, é difícil deixar de fazer assim. Mas é importante a gente buscar parar de fazer o quanto antes, porque o dia e a hora do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa morte, a gente não sabe. Pode ser até agora, né? Eu estou aqui falando com vocês, mas a qualquer momento posso não estar mais. Então a gente precisa estar se ajustando cada dia mais, porque o dia e a hora do Senhor a gente não sabe. Então, a gente precisa sempre lembrar disso, né? Em relação à comunhão cristã com não cristã, ter esse cuidado, né? Então, a gente não vai ter uma comunhão ímpar com alguém que não é cristã, né? Porque os princípios são diferentes, né? Por mais que seja uma pessoa do bem, uma pessoa boa, os princípios são diferentes, né? Vai ter coisa que você vai falar e elas vão achar bizarro, vai achar cafuna, vai achar nada a ver e não vai ter, né? Aquela comunhão que você vai ter com uma irmã, né? Como eu tenho minha amiga e a gente conversa e às vezes ela tá errada e eu falo, amiga, mas ó, Jesus, não, é, né, amiga? Aí ela consegue fazer, né? Coisas que a gente nunca imaginava fazendo, para a glória de Deus, hoje a gente consegue, porque a gente entendeu que é o que Deus quer, né? Então, se a gente decidir viver em espírito, a gente consegue, né? Ir vencendo. Então, eu estou encerrando esse ponto 3, que é comunhão com cristão versus comunhão com não cristã. Eu queria saber se as irmãs entenderam direitinho, tem alguma dúvida, querem acrescentar algo. Deu para me ouvir bem? Alguma irmã deseja comentar algo, falar algo? Que estão achando, estão entendendo direitinho?
Sim, agradeço por isso que nos falaram. Nós que estamos aqui reunidos já entendemos. Glória a Deus. Continuamos assim, todos, epa, concentrarmos para nós não esquecermos a data de hoje, para um dia também se unirmos entre nós que estamos aqui outras mamães. Estamos a agradecer, obrigado. Muito bom. Obrigada, tá, por estar comentando, interagindo. Glória a Deus, né, pela vida de vocês, com todas as dificuldades, e a gente está aqui juntos, né, porque em Cristo Jesus tudo é possível, né? Glória a Deus por isso. E vamos estar dando continuidade ao nosso último ponto, que é como, né? Deixa eu passar. Aí. Como praticar a comunhão. A gente vai estar iniciando a leitura, Colossenses 3. Então, a gente vai agora ver como praticar a comunhão, né? A gente viu o significado, né, da comunhão, que a gente precisa estar sempre buscando intimidade com a Irmandade, compartilhar os momentos, né, vivência com a Irmandade, momentos bons e ruins, como o momento de um luto, né, ou uma conquista realizada. Então, a gente precisa estar sempre ali com essa comunhão, que é o verdadeiro significado de comunhão, né? Vimos também a importância, né, o poder e o porquê da comunhão, né? Sabemos que a importância é para que a gente venha estar crescendo, né, cada dia vez mais, nos fortalecendo, né, e crescendo no amor e nas boas obras. O grande poder da comunhão é o consolo, é o crescimento, é a alegria que a gente pode passar uns para os outros, né? E o porquê que a gente precisa obedecer e agradar e alegrar o coração de Deus, né? E vimos agora há pouco comunhão cristã versus comunhão não cristã, né? Então a gente precisa sempre ter cuidado com isso. Não devemos deixar de ter, né, o contato, né, com pessoas não cristãs, porque a gente precisa evangelizá-las, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado, porque o pensamento delas é diferente, né? Não é comum com o nosso, né? A gente está em rumo à salvação. Eles não buscam isso, né? Buscam prazeres momentâneos daqui da terra. Então, a gente tem só que tomar cuidado com isso. Se a gente percebe que não está dando crédito e não tem respeito, não vale a pena, né? O que vale mesmo a pena é a gente buscar a comunhão com cristã, né? Conselhos, né? Ajudas, algo que você vai fazer, precisa de alguma opinião, de alguma ajuda, sempre no reino, que é a nossa família eterna, né? E agora a gente vai para o último ponto, que é como praticar a comunhão. E a gente vai estar lendo Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 17. Portanto, se vocês forem, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo,
que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, como imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Versículo 6. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza, com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutualmente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutualmente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. 17. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, aqui a gente leu, né, uma bela passagem que a gente também só poderia só ler ela, já estava suficiente, né? Então, a gente precisa, para praticar a comunhão, em primeiro lugar, como a gente leu, né, na passagem aqui no versículo 2, pense nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Então, uma forma de praticar é pensando sempre nas coisas lá do alto, né? Porque muitas vezes a gente se magoa com o irmão, a gente pensa que a gente é digno de alguma coisa, não vou até fulano, fulano não fala. Então a gente está buscando o quê? Como já foi dito nesse estudo, a salvação. Nosso maior alvo é a salvação. Então a gente precisa passar por cima de tudo, de orgulho, né, de tristeza, e a gente sempre manter o nosso olhos lá no alto, que são as coisas do alto, né? São as coisas espirituais, né? Como eu falei também da questão da comunhão com não cristão, a gente pode ver o quê? Que eu falei da minha amiga, né? Como a gente vê aqui, abandone igualmente todas essas coisas, ira, indignação, maldade, linguagem obscena. Então, não compete a gente, né? Esse tipo de coisa. Então, a gente precisa estar sempre olhando para as coisas do alto, né? Então, eu separei alguns pontos para que a gente consiga praticar a comunhão. Um primeiro ponto é perdoe, né? A gente vai ver em Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhes perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então a gente precisa perdoar, né? Hoje mesmo a gente pode pensar se temos algo com algum irmão no qual a gente ainda está com aquele ressentimento e não pediu perdão, ou se também o irmão já nos pediu perdão e a gente ainda está com aquele ressentimento, né? Porque o pedido de perdão precisa ser genuíno, como Cristo quer, que é não lembrar mais, né? Quando a gente perdoa, a gente não lembra mais, né?
E o pedido também de perdão deve ser genuíno de todo o coração, né? E com o desejo de não praticar mais aquilo, porque se eu cometi algo ruim, tomei ciência de que foi ruim, ao ponto de pedir o perdão, eu não vou mais repetir aquilo, né? Então eu devo pedir perdão com o desejo de realmente não fazer mais aquilo. E quem está recebendo o perdão deve perdoar o perdão de Jesus, que é esquecer, não se lembrar mais. Então, o perdão que Jesus quer é esse, o perdão bíblico é esse. Então, a gente precisa perdoar, porque não tem como a gente praticar a comunhão sem perdoar. Aí está ali junto com o irmão, mas no fundo está com ressentimento. Cristo que nos conhece mais do que a gente mesmo, e a gente pode enganar qualquer um, menos a si e a Jesus. Então, a gente não tem como fingir que está ali em comunhão e está tudo bem, porque o nosso coração é o que Jesus vê. Então, de nada adianta. Antes da gente fazer algo para a gente ou para qualquer pessoa, a gente está fazendo em primeiro lugar para Cristo. Quer a gente queira ou não, ele está vendo tudo. Então, não adianta fazer algo superficial só para mostrar aos homens, porque vai ser inútil, né? Vai estar perdendo tempo. Então, a gente precisa perdoar, né? Congregando. Aí a gente vai ler Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, a gente não pode deixar de congregar, né? Seja as reuniões, mas principalmente nesse sentido aqui, está falando dos domingos, né? Que a gente se reúne junto com o corpo para formar a igreja e lembrar do ato de amor de Jesus Cristo. Então, a gente precisa congregar, né? E participar dos acontecimentos da congregação, estar sempre ali a par de tudo, participativos e contribuindo com a obra. Então, perdoe, congregue, se comunique com os membros. Muitas vezes temos vergonha de falar, de pedir oração. Não devemos hesitar em pedir ajuda, de falar. A comunicação é fundamental. Precisamos nos comunicar, né? Porque às vezes realmente passa despercebido. Eu falei logo no início, a gente precisa ter uma delicadeza de perceber as coisas. O irmão não veio, a irmã está cabisbaixa, mas a gente precisa também se comunicar, né? Às vezes vai ter situações que realmente não vai dar para perceber, a não ser que você fale. Então a gente precisa manter a comunicação com o corpo, né? Então, precisa se comunicar. E a gente precisa também olhar para o amor que Jesus deseja que você tenha, né? João 3,16, que vai dizer, né, que Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, Jesus deseja que a gente olhe para esse amor, né? O amor que Jesus deseja que a gente tenha. Então, ele amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu seu filho. Então, é esse amor que Jesus deseja que a gente tenha uns pelos outros, né? Então, a gente precisa amar e ter o amor de Jesus como referência, né? Reflita de que não somos dignos de nada. Jesus, enquanto era crucificado, humilhado, rejeitado, cuspido, né? Ainda assim pediu misericórdia. Aí a gente vai ler aqui Lucas 23:34, que vai dizer: Pai, mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabemos o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte. Né? Então, essa passagem ela me dá muita força e ânimo, porque muitas das vezes a gente olha, eu não vou fazer isso, não. Fulano não quer, também não. A gente não tem que fazer isso, porque Cristo Jesus, quando estava sendo crucificado, ele tinha tudo para desejar o pior para aquelas pessoas, diante de tudo que ele estava passando, mas não foi isso que ele desejou. Ao contrário, ele pediu misericórdia. Então, essa passagem, ela é um combustível para mim. Sempre que eu penso que eu não vou ter que fazer isso, que eu não tenho que me submeter a isso, que eu não tenho que passar por isso, que eu não sou obrigada a isso, eu penso nessa passagem. E é meu combustível constante para eu me reduzir a nada, que é o que eu sou, e entender que eu não tenho que falar isso, porque Jesus, quando ele passou por toda a humilhação que ele passou, poderia pedir diferente ao Pai, poderia suplicar ao contrário, né, que caísse ali um terremoto ou o quê, e destruísse aquelas pessoas, mas Jesus não fez isso, ao contrário, ele pediu misericórdia pelas pessoas, né? Então a gente às vezes até fica
chateado e triste quando a gente pensa no que fizeram com o nosso Jesus. Mas ele em nenhum momento se sentiu assim, ao contrário, eles pediram misericórdia. Então é isso que a gente deve pensar, que a gente não é digno de nada, né? Então, quem sou eu para achar que um ou outro merece rejeição, outro merece meu amor, outro não merece, né? Um merece minha ajuda, o outro não. Um merece meu cuidado, o outro não. Um merece minha atenção, o outro não. Então, eu não tenho que fazer isso, eu tenho que estar disposta a amar a todos, como Cristo amou. E por fim, né, a gente viu aqui como praticar a comunhão. Devemos perdoar, devemos congregar, devemos nos comunicar, devemos olhar para o amor de Jesus, devemos refletir que não somos dignos de nada, né? E que Jesus, quando passou pelo que passou, pediu misericórdia pelas pessoas, né? Então não devemos escolher a quem ajudar, a quem partilhar, devemos estar em comum com todos. E por fim, não faça acepção de pessoas. Vamos ler Atos 10. Atos 10, 34 e 35. Então, Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, pelo contrário, com qualquer nação, aquele o que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Então, esse ponto aqui é um dos pontos principais, né? E é um dos pontos que, infelizmente, acontece, né? Que é a acepção de pessoas, né? Eu não estou falando de você fazer alguma coisinha ali e chamar uns mais próximos, né? Isso é normal, né? Isso é intimidade. Quando eu falo acepção de pessoas, é você não fazer escolhas e grupos, né? Ah, tem um evento e você está sempre ali só com aquela pessoa, aquela pessoa, aquela pessoa. Ali é uma oportunidade de você conhecer outros irmãos, de estar com outros irmãos. Então, a gente não deve estar assim apegado. Se você tem uma condição de fazer uma doação, você vai querer, como eu, né? Eu dei esse exemplo. Eu tenho uma amiga, ela tem um filhinho. Então, se eu tiver um brinquedo ou algo para doar, eu vou, claro, pela minha emoção, pela minha afinidade com ela, eu vou pensar em querer dar para o filho dela. Mas, graças a Deus, o filho dela não precisa. Então, eu não tenho que ter esse pensamento. Eu tenho que pensar em ajudar, abençoar uma família que esteja ali precisando, que não tem uma mãe que não tem condições de comprar um brinquedo para o filho. É isso que é não fazer acepção de pessoas, né? Eu tenho aqui um valor para poder fazer uma doação, né? Ah, amiga, tome, mande seu Pix aí que eu vou fazer um Pix para você. Ela não precisa. Eu preciso destinar esse valor para alguém que precisa, por mais que seja alguém que eu nunca nem vi, nem falei, mas não é meu irmão, não é da família, então é para essa pessoa que eu preciso destinar, né? Então, quando eu falo de acepção, é nesse sentido. Vou fazer uma reunião na minha casa. Aí eu convido só os mais chegados. Não é a palavra de Deus, não é uma reunião para a Irmandade, por que escolher alguns ou outros, né? Acepção ao ponto de você olhar uma postagem e dizer, ah, não, aqui não é para todo mundo, não, aqui é só para o grupinho, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Isso é feio e Jesus não aprova, né? Como a gente está vendo aqui na passagem 35. Pelo contrário, em qualquer nação, não é em qualquer cidade, país, nação, ele está falando no geral, né? Ou seja, eu aqui no Brasil, vocês aí. Então, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então, quem somos nós para aceitar uns e outros? Não. Quem somos nós para fazer grupo? Não. Eu vou fazer uma comemoração de alguma coisa, vou fazer algo assim, tudo bem. A gente não tem condições de chamar todo mundo. Isso é normal, né? Porque se a gente pudesse chamar toda a família, a gente faria, mas a gente não tem condições. Então, a gente faz algo menor ali e chama alguns mais chegados, né? Isso é normal. Mas quando se trata de acepção, é você estar sempre rejeitando aquele, sempre rejeitando aquele. Tudo que se trata é aquele grupo, não entra outras pessoas, né? Se tem uma ajuda a dar, é um grupo. Quando um age de uma forma, é um tratamento, mas X pessoas é outro tratamento, né? A fulano que é do grupo agiu errado, tudo bem, é aquela coisa tranquila. Mas o outro que não é do grupo, que não é tão chegado, agiu errado, é outro protocolo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se a palavra de Deus está dizendo que é errado a fornicação, então, se um irmão cometeu tal pecado, precisa ser tratado de igual modo. Não é um trata de um jeito, o outro trata de outro.
É isso aí que eu estou falando de acepção, né? Um cometeu um erro, foi tratado de uma forma, o outro cometeu o mesmo erro, foi tratado de forma diferente. Por quê? Né? Tem que ser a mesma balança, né? Então, é normal a gente ter uns mais chegados, mas a gente não pode estar fazendo acepção nesse sentido, né? De, eu quero, vou fazer uma reunião na minha casa, e aí eu vou chamar só uns e outros, né? Então, alguém quer falar? Vou continuar. Então, é sobre isso, né? Que a gente não deve fazer acepções de pessoas ou grupo, né? Então, precisamos sempre ter cuidado com isso, porque isso é muito perigoso, isso causa divisão na igreja, né? Isso causa um desconforto muito grande com os demais que percebem isso, né? Sempre tem um lado que vai ficar excluído, vai se sentir rejeitado, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e não fazer acepção de pessoas e nem de grupo, né? Então, a gente finaliza, né, com esse ponto 4, como praticar a comunhão. Devemos sempre olhar para as coisas do alto, né? Perdoar, congregar, se comunicar, olhar para o amor de Jesus, pensar que não somos dignos de nada e não fazer acepção de pessoas, né? E assim, meus irmãos, eu deixo uma passagem final para vocês, né, que é 2 Coríntios 13:13, né? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho, que a gente tenha se edificado e que a gente venha estar colocando em prática o que aprendemos hoje. E peço às irmãs que comentem, falem algo, acrescentem algo, perguntem algo, fiquem à vontade. Podem abrir os microfones. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho duas questões. Não sei questão, não sei dúvida, mas eu gostaria de saber na parte de Mateus, né? Na parte ali onde fala perdoar. Então, no perdoar, se a gente perdoar, esquecer, não esquecer e se lembrar. Quando eu perdoar alguma pessoa, né? Então eu esqueço, eu me lembrar daquilo que eu perdoei. Então, se eu me lembrar, não me doer aquilo, será que estou a errar? Pronto, entendi. A gente é ser humano, né? Então, pode esquecer disso, né? Que a gente é o carne e osso, precisa. Um momento, não estou a entender. Tá. Pode continuar. Pronto. Então, a gente precisa sempre entender que a gente é humano. Aqui na Terra, estamos vivendo entre carne e espírito. Então, assim, não é possível a gente não se lembrar, porque a gente tem memória, né? Então, a gente lembra, né? É algo assim, não se lembrar mais. É como você falou, isso não te dói mais, né? Você vai lembrar porque não tem como deletar da mente aquela memória, aquele acontecimento, né? Mas, por exemplo, você tem uma amiga e aconteceu algo, né, com essa amiga irmã que ficou chateada. E aí essa irmã reconheceu o erro dela, reconheceu que não foi legal e ela lhe pediu perdão. E aí você aceitou o perdão dela.
Você vai lembrar desse acontecimento? Vai. Mas você vai voltar como era antes com a irmã, né? Porque o que acontece? Eu perdoei, mas eu não vou querer mais a irmã na minha casa, eu não quero mais conversar com a irmã como eu conversava antes, né? Eu não vou querer mais esse tipo de contato, mas eu perdoei a irmã. Então, se perdoou, por que não volta como antes, né? Se realmente perdoou. É nesse sentido, né? De falar, de não se lembrar mais, né? Meio que simbólico, porque a gente vai lembrar porque a gente tem memória e não tem como deletar a memória, mas a gente precisa voltar ao que era. Se você conversava com frequência com essa irmã, você vai voltar a conversar. Se essa irmã com, ia na sua casa, né? Esqueci a palavra agora. Ia na sua casa, costumava ir na sua casa, você deve abrir as portas para que ela continue indo na sua casa. É esse tipo o perdão, né? Porque senão, não, eu perdoei, mas eu não quero mais aproximação, eu não quero na minha casa, eu não quero conversa, ela lá e eu cá, mas eu perdoei. Então não é esse perdão que Jesus quer. O perdão que Jesus quer é voltar como era antes, né? Precisa voltar como era antes. Respondi a pergunta? Sim, já percebi. Desculpa pela interferência. Alguma coisa não estava bem. Tudo bem, eu A imagino. segunda pergunta. Eu acho que estou me esquecendo. Se for assim, vamos supor que estou com uma amiga, estamos a conversar. Então, o que ela disse, eu não gostei. Mas depois daquela conversa ser muito assim alta e depois ela pensa que alguma coisa assim lhe ofendeu, mas eu a saber que na verdade o que ela não tem razão de agir assim comigo. Eu a saber que na verdade ela não tem razão mesmo de agir assim comigo. Então eu peço desculpa. Ela não reconhece que errou, mas eu pedi desculpa é mal. Pronto. Entendi. Uma irmã teve uma atitude não muito legal e a irmã não reconheceu e você pediu desculpa por ela. Isso? Sim, é isso. Pronto. Na mensagem teve uma parte que eu falei desse cuidado, né? Que a gente precisa ter, de buscar amadurecimento constante, né? Para tudo, para a gente estar apta, como a gente leu a passagem, né? Em Colossenses, né? Que a gente tudo venha fazer, se for um sermão, se for uma demonstração, tudo que a gente venha fazer seja para a glória de Deus. Então, a gente precisa estar crescendo constantemente. Eu preciso estar pedindo a Deus cada dia mais sabedoria para que, se eu ver algo, eu saber como me comunicar com a irmã, sem magoar a irmã, sem ofender a irmã, né? A irmã também precisa estar mais madura para receber a crítica, o sermão, porque muitas das vezes a irmã ela não tem essa aceitação, né? Então você vai falar, você pode falar como for, com a delicadeza que for, a irmã ela não aceita, ela se magoa. Então é o equilíbrio, como eu falei, né? A gente precisa ter equilíbrio. Então, nesse caso, se a irmã falou de algo de uma forma que você não se sentiu bem e ela ainda não reconheceu, o que, no meu ponto de vista, o que cabe aí é uma conversa sincera, de você falando para ela que não achou correta a forma que ela falou com você, né? E uma conversa franca e sincera e com muito amor, né? Porque é o amor que vai tornar a conversa saudável e não permitir que aconteça algo maior, né? E aí, a depender, cabe uma outra irmã para poder estar ali no meio equilibrando, já que você não achou legal a forma que ela falou, ela acha que falou normal. Então, existe uma terceira pessoa para poder equilibrar as coisas aí, né? E sempre com amor, né? Mas a gente precisa expor o que a gente está sentindo, porque se você só pedir desculpa, você está pedindo desculpa por quê, né? Se você não teve nenhum erro, quem teve o erro foi ela de falar de uma forma que não foi legal. Mas talvez ela falou de uma forma tranquila, você que não aceitou legal. Então,
aí tem que ter um esclarecimento, né? Você ser sincera, com amor, e falar que não se sentiu bem com uma forma que ela falou, ela também ter humildade e amor, e mesmo ela entendendo que não falou de tal forma, mas como você se sentiu ofendida, cabe um pedido sim de perdão da parte dela, e assim você também a perdoar, né? E pedir perdão a ela se você foi muito sensível e não entendeu ela e levou ela a mal, e ela um pedido de perdão por ter se expressado de uma forma no qual você não se sentiu bem. E assim, ambas mutuamente se perdoam e fica tudo esclarecido. O que não pode é você não expressar o que sentiu e ficar com aquela mágoa no coração, aquela tristeza. Ela continuar achando que fez isso e pronto, e continuar assim até com outras irmãs mais sensíveis, que vêm até fraquejar na fé, né? E aquilo não ficar resolvido. Então, o importante é aquele conflito, aquele ruído na comunicação ficar bem esclarecido, resolvido, para não render, não estar tendo comentário com outras irmãs e ficar aquela coisa sem resolver, né? Então, é importante ambas ser sinceras, com amor e uma boa comunicação, que foi um ponto que a gente falou aqui, que precisamos ter comunicação e resolver. Se tiver dificuldade, a gente convida uma outra irmã também, que seja uma irmã sábia, uma irmã fiel, dedicada, para poder estar ali intermediando, né? Se necessário, se não, vocês duas mesmas se resolvem ali, está tudo certo. Mas se vê que não está dando certo, pode chamar uma outra irmã para poder aquilo ali ficar resolvido e não ficar com aquele rancor no coração e nem se aprofundando, contaminando outras pessoas, e aí fala com um aqui, outro ali, que já vai dar a questão da fofoca e aí não fica legal. Deu para entender? Respondi? Deu para entender. Só que eu queria saber mais um pouco na comunhão não cristã. Pronto. A comunhão não tem algum ponto específico? Nessa comunhão não cristã, estou a dizer que nessa amizade, se for uma amizade que não é cristã, então no pedido de perdão, né? Na explicação que acabaste de dizer, uma vez que quando ser uma irmã da igreja tem que chamar uma outra irmã, se não conseguir resolver também tem que chamar uma outra irmã. Então, se for uma que não é da igreja, ser, por exemplo, uma amiga de fora assim, né? Então, se a gente conversar e não se resolver ali, o que eu devo fazer? Fica um pouco mais complicado, porque basicamente é como eu já falei, né, sobre a questão da comunhão não cristã. Os seus princípios é diferente dessa pessoa, né? Então, basicamente, a gente como cristã vai entender perfeitamente uma terceira pessoa, né? Porque a palavra diz isso, né? A gente precisa tentar resolver o que a gente viu, né? A gente viu um irmão pecar, a gente deve ir lá e conversar com ele. Se ele hesita, a gente deve chamar alguém mais e assim ir até que leve para a igreja. Então, isso é normal no reino. Só que para quem não é cristão, isso já não é normal, né? Então, o que eu aconselharia era realmente você dar um passinho para trás, né? Pedir desculpa a qualquer coisa que não ficou claro, que a sua intenção não era essa, porque até a questão do entendimento dela de perdão de Cristo, ela não entende, né? Então, talvez realmente essa pessoa, se ela não for cristã, ela não vai entender. Ela não vai ter essa delicadeza de, mesmo ela entendendo que está certa, talvez, né? Talvez. Mesmo ela entendendo que está certa, ela pedir perdão por qualquer coisa. Então, se tratando de uma pessoa não cristã, fica um pouco mais complicado. Então, aí, nesse caso, você, como uma pessoa espiritual, como uma pessoa que sabe que é rica em Jesus Cristo, que para você assumir uma culpa no qual você não teve, isso é tranquilo, né? O próprio Jesus passou muito por isso. Então, nesse caso, você deve, não, desculpa qualquer coisa, não foi a intenção, me perdoe qualquer coisa, né? Porque essa pessoa ela já vai ser mais difícil. E assim, a depender do nível, da intenção dela e do comprometimento dela e do interesse dela em Jesus, a gente às vezes precisa se ausentar e orar, porque a oração não pode faltar, nunca a gente vai deixar de orar. Mas às vezes, se tiver muito esses conflitos, às vezes é um motivo para dar uma afastada, porque você pode acabar tendo um empate pior com a pessoa
e você acabar não conseguindo ter nenhuma comunicação com ela. E aí, você não tendo nenhuma comunicação com ela, como é que você vai evangelizar, né? Então, essas coisas pode até ajudar a aproximar mais ela. Ela vai observar, olha como ela teve paciência, porque às vezes, no fundo, ela até sabe que ela foi ríspida, que ela não foi legal, mas ela não vai assumir. Mas ela vai observar o seu comportamento, que foi diferente. Então, ela vai passar a ver que realmente Jesus habita em você, que você é paciente, que você é amorosa e que você, principalmente, é paciente, que foi o que a gente leu na passagem também sobre paciência, né? Vai ver que você tem humildade. E aí ela vai ver em você Jesus e ela vai desejar ter esse comportamento, ela vai desejar ter você mais ainda por perto, não perder você. E aí vai começar a existir o respeito para aí você conseguir mais coisas com ela, né? Então, nesse momento, eu acho que é válido você assumir, né? Você ficar ali, não, me perdoe, me desculpe qualquer coisa, né? Eu vou me policiar, eu vou procurar melhorar e dar um tempinho, em outra oportunidade você novamente volta, não sei qual foi o motivo, né, da situação, e aí dá um tempinho, tem que ser assim, a leve. Eu tenho uma amiga que hoje ela não é cristã, que foi a que eu já citei, e ela me respeita bastante, mas, assim, sempre que eu posso, eu dou uns toquezinhos nela. Mas não é demais, porque essas pessoas, elas não estão com essa prioridade. Então, se você falar demais, até, vamos falar assim, que assusta, né? Ela, sempre que ela me conta alguma coisa, amiga, Jesus que pode nos dar todo o consolo. Aí ela, eu sei, amiga, não sei o quê. Só que eu não fico muito naquela tecla, né? Porque se eu for falar como eu quero falar para ela, vai pesar para ela. Porque ela não entende aquilo dali como verdade, ela não sabe daquilo. Agora, se eu chegar para uma irmã e falar, ela vai entender, porque ela sabe na palavra que é o que ela deveria fazer. Então, é diferente o tratamento de irmã para irmã com uma pessoa que não é irmã, é apenas amiga, não é irmã em Cristo, entendeu? Então, por isso que eu falei que a gente tem que tomar cuidado com essa questão de estar muito ali, porque não vai competir, ou quando eu li a passagem, imoralidade, gesto de falar obsceno, coisa e tal, do aniversário dela que eu não vou. Por quê? Porque lá vai ter esse tipo de coisa, e como é que eu vou estar lá com ela? Não cabe a mim, entendeu? Até quando a gente vai a algum lugar, o comportamento, a forma de falar é diferente, né? Então, fica incompatível, né? Você manter uma comunhão constante com uma pessoa não cristã, né? Consegui responder? Sim, conseguiu. Já entendi, porque no meu caso com ela, até que não nos falamos. Só ela disse, tá bem, porque nós estávamos há 7 anos juntas a brincar, crescemos juntas. Então ela disse, está bem, como as coisas estão até esse ponto, então Deus sabe por que que nos separamos. É muito triste, porque independente de ser uma irmã em Cristo ou não, a gente fica triste, né? Porque a gente ama nossos amigos, ainda mais como você falou, né? De infância. Hoje, eu tenho a alegria, né? De ter uma irmã em Cristo, que ela foi minha primeira amiga. Então, eu sou muito feliz em ter ela como minha amiga. Hoje, e em Cristo Jesus também, né? Então, Deus talvez tenha um motivo para nós duas, então. é, assim, essa minha amiga, a gente ficou um tempo afastada também. E depois, através de Cristo, a gente se reaproximou com o DBF. Ela se interessou, eu postei, ela se interessou. Eu postei algo cristão, assim, acho que dos jovens, e ela se interessou. Aí eu já fui, ofereci o curso a ela, ela gostou. E aí hoje ela é minha irmã em Cristo também. Então, assim, possa ser que por um instante você fique distante dessa sua amiga, mas continue orando por ela, que se ela é uma alma do Senhor, não se preocupe que Cristo vai se encarregar de aproximar ela novamente a ser sua irmã e não perder as oportunidades. Qualquer oportunidade que você tenha de falar de Cristo para ela, sem ofender, sem assustar, fale, não desista, não se acovarde, sempre tenha coragem. Mas se for da vontade de Cristo, ela vai ser não só sua amiga, mas também sua irmã em Cristo Jesus. E estaremos orando, eu também estarei orando por isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Estou gostando que vocês estão participando. Estou feliz.
Alguém quer falar mais alguma coisa? Querem perguntar algo? Deu para entender o que eu falei? Ficou alguma dúvida? Falem comigo. Alguma irmã pode fazer um comentário do que achou da mensagem, da aula, do que entendeu? Eu falo bastante, viu? Se deixar, eu falo aqui até amanhã. Quem quer falar alguma coisa? Minhas irmãs, eu já finalizei, né? Percebi que vocês não querem mais fazer algum comentário nem nada. Eu agradeço muito pela participação de todas vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Não sei nem descrever essa alegria, né? Que Jesus me abençoou de estar aqui. Vou anotar essa data e nunca vou esquecer. E quero agradecer muito a vocês, né? Que Deus continue nos ajudando a manter a sã doutrina e praticar os ensinamentos, né? E eu queria pedir a alguma irmã para poder estar fazendo a oração para a gente poder finalizar. Qual irmã pode orar para a gente finalizar uma oração final? Ah? Queremos orar. Em nome de Jesus, neste momento, estamos a agradecer o seu encontro, o nosso encontro que nós temos aqui. Agradecer que nós estamos Jesus. Amém. Amém.
Muito obrigada, viu, minha irmã, pela oração. E eu agradeço a participação de cada um de vocês. E um grande beijo. Foi um prazer estar aqui com todas. E que Deus continue, né, conosco, hoje e sempre. Muito obrigada. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus continue com todos nós.